Ela beijou o chefe na festa da empresa. Bêbada, desesperada, apaixonada por um homem 20 anos mais velho. Ele podia ter destruído ela, mas parou o beijo, cobriu seus ombros com o próprio paletó. E o que ele disse calou os convidados. Deixa o like, comenta de onde assiste e se inscreve, porque esse amor nasceu do erro mais perfeito que ela já cometeu. Alice parou na porta da sala de reuniões. Respirou fundo. Contou até 3. Empurrou a porta de vidro com uma firmeza que não sentia. César estava sentado à cabeceira da mesa, digitando no notebook. Não ergueu os olhos. Nunca erguia de imediato. Ela entrou em silêncio, colocou a pasta com os relatórios ao lado dele e recuou 2 passos. O protocolo. Sempre o protocolo. Os números da última auditoria, disse ela mantendo a voz neutra. Ele assentiu. Apenas isso. Um movimento mínimo de cabeça, sem tirar os olhos da tela. Alice virou-se para sair. Espere. A voz dele a paralisou no meio do caminho. Ela girou nos saltos, as mãos cruzadas à frente do corpo, postura profissional impecável. Ele continuava digitando como se ela não estivesse ali. 10 segundos. 20. Ela esperou. Finalmente, César fechou o notebook, ergueu os olhos e Alice sentiu o ar sumir dos pulmões. Aqueles olhos penetrantes carregavam algo que ela nunca conseguia decifrar. Frieza, controle absoluto, uma parede de concreto entre eles. Mas havia outra coisa também, algo que ela jurava sentir nas frestas, uma intensidade que a queimava por dentro. O relatório do 3º trimestre tem inconsistências, disse ele, a voz baixa e firme. Refaça. Alice piscou. Eu revisei 3 vezes. Então revise uma 4ª. A sentença caiu como um martelo, sem raiva, sem emoção. Apenas a ordem fria de um homem que não aceitava falhas. Ela engoliu a frustração. Sim, senhor. César voltou a abrir o notebook, dispensando-a sem palavras. Alice saiu da sala com as pernas trêmulas e o coração acelerado. Odiava aquilo. Odiava a forma como ele a ignorava. Odiava a indiferença calculada, o tom sempre distante, a barreira impenetrável que ele erguia entre os dois. E odiava ainda mais o fato de que, apesar de tudo isso, ela estava completamente apaixonada por ele. Alice entrou no banheiro feminino e trancou-se em uma cabine. Apoiou as costas na porta fria, fechou os olhos e respirou fundo. Você é patética, pensou. Mas não adiantava. Não importava quantas vezes repetisse isso para si mesma. Não importava quantas noites passasse acordada, tentando arrancar aquele homem da cabeça. César Almeida era 20 anos mais velho. Era o CEO da empresa. Era intocável, e ela era apenas a assistente que ele mal olhava nos olhos. Mas Alice sabia. Sabia que a frieza dele não era natural. Era proposital. Cada palavra medida, cada gesto contido, cada olhar que durava meio segundo a menos do que deveria. Tudo nele gritava controle. E controle assim só existia quando havia algo sendo reprimido. Ou você está delirando, a voz racional ecoou na mente dela. Alice abriu os olhos, endireitou a postura e saiu da cabine. Lavou o rosto, ajeitou o cabelo preso em um coque impecável e voltou para a mesa. Trabalho. Era nisso que precisava focar. Mas quando passou pelo corredor de vidro que dava para a sala dele, não conseguiu evitar. Olhou. César estava de pé, de costas, olhando pela janela panorâmica que dava para a cidade. As mãos nos bolsos da calça social, os ombros largos, tensos, sob o terno impecável. Ele parecia tão sozinho. Alice sentiu o peito apertar. Pare com isso. Mas era impossível. Impossível ignorar a forma como o coração disparava sempre que ele entrava em uma sala. Impossível fingir que não notava cada detalhe. O perfume discreto de madeira e couro, a voz grave que fazia sua pele arrepiar, a forma como os dedos dele seguravam a caneta com precisão cirúrgica. 20 anos de diferença. Chefe e subordinada. Um abismo intransponível. E ainda assim Alice queria pular. Às 6 da tarde, o escritório começou a esvaziar. Alice estava sozinha na sala de apoio, refazendo o maldito relatório.
As luzes automáticas já haviam apagado metade do andar. Ela acendeu o abajur da mesa e continuou digitando linha após linha, número após número. A porta se abriu. Ela ergueu os olhos. César estava parado na soleira, ainda de terno, gravata impecável. "Ainda aqui?" perguntou ele. Terminando o relatório, ele entrou, parou ao lado da mesa dela, perto demais. Alice sentiu o cheiro do perfume masculino, intenso e devastador. "Não era para hoje", disse ele, a voz mais baixa agora. "Eu sei, mas prefiro entregar logo." César ficou em silêncio, olhando para a tela do computador. Alice não conseguia se concentrar. Sentia o calor do corpo dele irradiando a poucos centímetros de distância. "Vá para casa, Alice." A forma como ele disse o nome dela, pausado, quase relutante, fez algo se revirar no estômago dela. "Já estou terminando." Não é um pedido. Alice salvou o arquivo, desligou o computador e pegou a bolsa. Levantou-se, mas ele não se afastou. Ficaram ali muito próximos, separados por apenas meio metro de tensão palpável. Ela ergueu os olhos. Ele baixou os dele. Por um segundo, um único segundo, Alice viu a máscara rachar. Havia algo ali, algo faminto, contido, perigoso. E então César recuou, deu um passo para trás, recompôs a expressão fria. "Boa noite." Ele saiu. Alice ficou parada no meio da sala vazia, tremendo. E finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha fugindo há meses. Ela não queria apenas César Almeida. Ela precisava dele. E isso ia destruí-la. Alice percebeu o erro às 9h15 da manhã. O contrato estava na mesa de César, assinado, selado, pronto para ser enviado ao cliente. E tinha o nome errado no cabeçalho. Seu estômago despencou. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo. Discou a extensão da sala dele. 3 toques. 4. "Sim?" A voz de César era impaciente. "Eu preciso falar com o senhor. É urgente." Silêncio do outro lado. "Venha agora." A ligação caiu. Alice levantou-se, as pernas fracas. Atravessou o corredor como quem caminha para o próprio enforcamento. Bateu na porta de vidro. Ouviu o entreseco. Ele estava de pé ao lado da mesa, o contrato nas mãos. Já tinha visto. "Senhor, eu..." Alice começou, a voz falhando. "Feche a porta." Ela obedeceu. O clique da fechadura soou como uma condenação. César colocou o documento sobre a mesa devagar, os movimentos controlados. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Alice esperou o grito, a humilhação, a demissão. Mas ele não gritou. "Como isso aconteceu?" perguntou a voz baixa. "Calma demais." "Eu estava com pressa e confundi os arquivos. Eu sinto muito. Pare." Alice calou-se imediatamente. César deu 2 passos em direção a ela. Parou a 1 metro de distância. "Você revisou antes de imprimir?" "Sim, mas..." "Quantas vezes?" Alice engoliu seco. Uma, repetiu ele, como se provasse o peso da palavra. "E você acha que uma vez é suficiente?" "Não, senhor." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Então César suspirou. Um som baixo, quase cansado. "Olhe para mim." Alice ergueu os olhos lentamente. Ele a observava com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Não havia raiva ali. Apenas aquele olhar penetrante, fixo, que a deixava exposta. "Vulnerável. Você tem sido cuidadosa com seu trabalho", disse ele a voz estranhamente suave. "Este erro não é comum em você." Alice piscou confusa. Esperava bronca, não... Isso. Fosse lá o que fosse isso. "Eu não tenho desculpa, senhor." "Não pedi uma desculpa. Estou dizendo que reconheço que você não costuma falhar." As palavras a pegaram desprevenida. César virou-se, pegou uma caneta sobre a mesa. Riscou algo no contrato. Depois pegou uma folha em branco, começou a escrever. "Venha aqui", ordenou ele sem olhar para ela. Alice obedeceu. Aproximou-se da mesa, ficou ao lado dele, tão perto que podia sentir o calor do corpo masculino, o perfume de madeira e couro invadindo seus sentidos. César terminou de escrever.
colocou a caneta de lado, pegou o documento e estendeu para ela. Refaça assim. Nome correto, cláusula revisada. E desta vez, revise 3 vezes antes de me entregar. Alice pegou o papel. E foi quando aconteceu. Os dedos dele roçaram os dela. Um toque mínimo, quase imperceptível. Mas Alice sentiu como se tivesse encostado em algo elétrico. Ela congelou. César manteve a mão ali por 1 segundo a mais do que o necessário. Talvez 2. Ou ela imaginou. Alice não sabia. Seu coração disparou. Sua pele queimou onde ele tocou. Ele soltou o documento. Alice segurou o papel com força, tentando controlar o tremor que percorreu seus dedos. Não sabia se o tremor era dela ou se... Não. Provavelmente era só dela. Ergueu os olhos. César a observava com aquela intensidade impossível de decifrar. O maxilar tenso, a expressão controlada. Mas havia algo no olhar dele, algo que ela não conseguia nomear, algo que a fazia esquecer como respirar. Ou estava imaginando tudo. Você está delirando, a voz racional gritou em sua mente. César virou-se de costas, as mãos apoiadas na mesa. Pode ir. A voz dele soou diferente, mais baixa, mais... tensa. Alice ficou parada por mais 1 segundo, o documento tremendo em suas mãos. Senhor, Alice. Vá. Havia algo na forma como ele disse o nome dela. Algo que fez seu estômago revirar. Ela saiu. Fechou a porta atrás de si e encostou-se na parede do corredor, as pernas fracas, o coração batendo descompassado. O toque ainda queimava sua pele. Foi só um toque acidental, tentou se convencer. Ele estava apenas entregando um documento. Você está vendo coisas que não existem. Mas então por que aquele olhar? Por que a paciência inesperada? Por que a voz dele tinha falhado no final? Alice voltou para sua mesa. Sentou-se, olhou para o documento em suas mãos. As letras dançavam diante de seus olhos. Ela não conseguia se concentrar. Porque pela primeira vez, uma dúvida perigosa se instalou em sua mente. E se não fosse só ela? E se... Não. Ela cortou o pensamento pela raiz. Não seja ridícula. César Almeida era frio, distante, profissional, intocável. Aquele toque não significava nada. Aquele olhar não significava nada. Que ela precisava parar de inventar coisas na própria cabeça, antes que isso a destruísse de vez. Mas mesmo enquanto tentava se convencer disso, Alice olhou para os próprios dedos e ainda sentia o fantasma do toque dele queimando sua pele. O e-mail chegou na sexta-feira à tarde. Assunto: festa de fim de ano. Confirmação de presença. Alice leu a primeira linha e sentiu o estômago apertar. A diretoria tem o prazer de convidar todos os colaboradores para a festa anual da empresa, que acontecerá no próximo sábado, às 20 horas, no Salão Panorama. Ela fechou o e-mail imediatamente. Não, de jeito nenhum. Ao redor dela, o escritório fervilhava de empolgação. As colegas já discutiam vestidos, saltos, maquiagem. Alguém mencionou open bar. Risadas ecoaram pelo corredor. Alice abaixou a cabeça e fingiu revisar planilhas. Festa significava César fora do ambiente controlado do escritório. Significava vê-lo sem a mesa entre eles, sem a desculpa do trabalho, sem as paredes de vidro que mantinham tudo no lugar. Significava perigo. Você vai, né? Mariana, da contabilidade, apareceu ao lado da mesa dela com um sorriso animado. Não sei, Alice murmurou, sem tirar os olhos da tela. Como assim não sabe? É a festa do ano. Até o César vai. O nome dele fez Alice engasgar. Ele vai? Claro. Ele sempre aparece, fica meia hora e vai embora. Mas aparece. Mariana se inclinou, baixando a voz em tom conspiratório. E dizem que esse ano ele pode ficar mais tempo. Ouvi a secretária dele comentando. Alice forçou um sorriso. Que bom. Você precisa ir. Vai ser divertido. Mariana se afastou, ainda falando sobre a festa. Alice respirou fundo e voltou ao trabalho. Não ia. Simples assim. Inventaria uma desculpa. Dor de cabeça. Compromisso familiar. Qualquer coisa. Porque ficar na mesma sala que César, vê-lo sorrir para outras pessoas, ouvi-lo conversar,
sentir o cheiro dele sem a proteção da formalidade do escritório? Não. Ela não sobreviveria a isso. Alice estava prestes a sair quando o e-mail chegou. 6:30 da tarde. O escritório já estava quase vazio. Ela pegou a bolsa, desligou o computador. A notificação piscou na tela. César Almeida. Festa de fim de ano. O coração dela parou. Alice largou a bolsa. Clicou no e-mail com os dedos trêmulos. Prezados colaboradores, gostaria de reforçar o convite para a festa de amanhã. Sei que muitos de vocês hesitam em comparecer a eventos corporativos, mas esta é uma oportunidade de celebrarmos juntos as conquistas do ano. Sua presença é importante. Atenciosamente, César Almeida. Alice leu uma vez, 2, 3. Sua presença é importante. Ele nunca escrevia e-mails coletivos. Nunca. Esse tipo de comunicação sempre vinha do RH, da secretária executiva. Nunca dele. E agora estava ali. Um e-mail pessoal, assinado por ele. Sua presença é importante. Alice mordeu o lábio inferior. Ele estava falando com todos. Obviamente, era um e-mail coletivo. Mas sei que muitos de vocês hesitam em comparecer. Hesitam. Como ela. Como se ele soubesse. Sua presença é importante. Não suas presenças. Sua. Singular. Pare com isso. Alice ordenou a si mesma. Você está delirando de novo. Era um e-mail profissional. Um incentivo genérico. Nada mais. Mas então por que seu coração estava disparado? Por que suas mãos tremiam? Por que ela lia aquelas palavras repetidas vezes como se fossem uma mensagem cifrada só para ela? Alice fechou o e-mail, pegou a bolsa e saiu. No metrô lotado, encostada na porta, ela ainda ouvia a frase ecoando em sua mente. Sua presença é importante. No sábado de manhã, Alice acordou decidida. Não ia. Passou o dia limpando o apartamento, assistindo séries, tentando não pensar na festa. Às 7 da noite pediu comida. Colocou o pijama pronto. Decisão tomada. Às 7:30 o celular dela vibrou. Mariana. Alice, o salão está um sonho. Você está chegando? Alice digitou. Não vou conseguir ir. Desculpa. Apagou a mensagem antes de enviar. Abriu o e-mail de César novamente. Sua presença é importante. Fechou os olhos. Ele não estava falando com você. A voz racional insistia. Mas e se estava? A voz perigosa sussurrou de volta. E se você não for, e ele perceber sua ausência? E se ele esperava que você fosse? Alice abriu os olhos, levantou-se, foi até o guarda-roupa, pegou o vestido preto que nunca tinha usado. Aquele que comprou em um momento de loucura, simples mas elegante, que marcava a cintura e caía até os joelhos. Tomou banho, passou maquiagem. Prendeu o cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. Às 8:15, estava parada na frente do espelho. Parecia outra pessoa. Parecia alguém que pertencia àquele lugar, àquele mundo, ao lado dele. Você vai se arrepender, a voz racional avisou uma última vez. Alice pegou a bolsa e saiu, porque talvez se arrependesse. Mas não ir, e nunca saber se aquelas palavras significavam algo, seria pior. O salão panorama ficava no último andar de um prédio no centro da cidade. Alice subiu no elevador com o estômago embrulhado. A cada andar que passava, a certeza de que estava cometendo um erro aumentava. O elevador parou. As portas se abriram. Música, luzes, risadas. Alice respirou fundo e entrou. O salão estava repleto. Mesas decoradas, bar iluminado, uma parede de vidro que dava para a cidade inteira. As pessoas conversavam em grupos, taças na mão, sorrisos largos. Ela procurou por ele antes mesmo de perceber o que estava fazendo. E então o viu. César estava perto do bar, de terno escuro, sem gravata. Conversava com 2 homens que Alice reconheceu como diretores. Ele segurava um copo de uísque, a postura ereta, a expressão controlada como sempre. Mas estava ali, e Alice também. Ela não sabia se isso era a melhor ou a pior decisão da sua vida. Só sabia que não conseguia mais voltar atrás. Alice pegou uma taça de champanhe assim que entrou.
Não costumava beber, mas precisava de algo para segurar nas mãos. Algo que justificasse estar ali, parada sozinha, sem saber para onde olhar. Ao redor dela, todos pareciam tão à vontade. Conversavam, riam, cumprimentavam-se com familiaridade. Alice reconhecia os rostos, colegas do financeiro, da contabilidade, alguns gerentes, mas não pertencia a nenhum grupo. Era apenas a assistente. Tomou um gole. O líquido desceu gelado pela garganta, deixando um gosto levemente amargo. Mariana apareceu em algum momento, puxou-a para perto do bar, apresentou-a a algumas pessoas. Alice sorriu, cumprimentou, fingiu interesse nas conversas sobre metas e projetos, mas seus olhos sempre voltavam para ele. César continuava do outro lado do salão, ainda conversando, ainda sério, mas havia algo diferente nele, uma leveza quase imperceptível, como se as paredes do escritório tivessem ficado para trás. Alice tomou outro gole. "Você está bem?" Mariana perguntou, inclinando-se para perto dela. "Sim." "Por quê?" "Você parece... tensa." Alice forçou um sorriso. "Estou ótima." Mariana deu de ombros e voltou para a conversa. Alice terminou a taça. Pegou outra. O álcool começou a aquecer seu corpo, dissolvendo as bordas afiadas da ansiedade. Ela respirou mais fundo. Relaxou os ombros. "Está tudo bem", disse a si mesma. "Ele nem sabe que você está aqui." E então, a viu. Uma mulher se aproximou de César. Alta, elegante, vestido vermelho que caía perfeitamente em seu corpo esbelto. Cabelos escuros presos em um coque sofisticado. Maquiagem impecável e madura, da idade dele. César sorriu ao vê-la. Sorriu. Alice sentiu algo se rasgar dentro do peito. Ela nunca o tinha visto sorrir assim. Nunca. No escritório, ele era gelo, controle, distância. Mas agora, com aquela mulher, ele sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas real. A mulher disse algo. César riu, riu. Alice apertou a taça com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Quem é ela?" perguntou, a voz saindo mais tensa do que pretendia. Mariana seguiu seu olhar. "Ah, a Beatriz, diretora de marketing. Incrível, né? Dizem que ela e o César estudaram juntos anos atrás. Estudaram juntos. Mesma idade, mesma classe, mesmo mundo." Alice tomou mais um gole. E outro. A taça esvaziou rapidamente. Ela pegou uma terceira. Ou era a quarta? Não sabia mais. Do outro lado do salão, Beatriz tocou o braço de César enquanto ria de algo que ele disse. Um toque leve, casual, íntimo. O tipo de toque que pessoas da mesma idade trocam sem pensar. O tipo de toque que Alice nunca poderia dar, porque ela era jovem demais, inexperiente demais, irrelevante demais. O álcool queimava agora, mas ela continuou bebendo. Precisava daquilo, precisava da dormência. "Eles combinam, não é?" Alguém comentou ao lado dela. Alice virou-se bruscamente. Duas mulheres do RH conversavam perto do bar, sem perceber que ela ouvia. "Sempre achei que o César e a Beatriz tinham algo", uma delas disse, em tom conspiratório. "Sério? Você acha? Olha o jeito como eles conversam. Ela é a única pessoa que eu já vi fazer ele rir de verdade." As palavras foram como lâminas. Alice terminou a taça. Suas mãos tremiam. Sua visão começava a turvar nas bordas. "Ele nunca vai olhar para você." A voz cruel ecoou em sua mente. "Você é só uma criança para ele." Ela olhou para Beatriz novamente. Madura, confiante, elegante, perfeita. Tudo que Alice não era. Tudo que ela nunca seria. A música mudou. O ritmo ficou mais lento. Alguns casais começaram a dançar no centro do salão. César e Beatriz continuavam conversando, agora mais perto, as cabeças quase se tocando para que pudessem se ouvir acima da música. Alice sentiu a sala girar. O álcool, o ciúme, a dor. Tudo se misturava em uma massa sufocante que comprimia seu peito, roubava seu ar, a fazia querer desaparecer. "Você é patética", a voz sussurrou.
apaixonada por um homem que nem te vê. Ela colocou a taça vazia sobre uma mesa. Suas pernas estavam instáveis. Precisava sair. Precisava de ar. Mas então César olhou em sua direção. Por um segundo, apenas um segundo, os olhos dele se encontraram. Alice ficou paralisada. Ele a viu. Reconheceu. A expressão dele mudou. A sobrancelha se franziu levemente, como se estivesse surpreso por ela estar ali. Beatriz disse algo. César desviou o olhar, voltando a atenção para ela. E Alice não aguentou mais. A dor explodiu em seu peito, como vidro se estilhaçando. Meses de silêncio, meses de contenção, meses de amar alguém que nunca olharia para ela da forma que ela precisava. Porque ela não era suficiente, nunca seria. O álcool queimava em suas veias, sua visão embaçava, suas mãos tremiam e algo dentro dela quebrou. Alice atravessou o salão. Não pensou, não planejou. Apenas caminhou. Seu coração batia tão forte que doía. Sua respiração era curta, desesperada. O vestido colava no corpo suado. As pessoas ao redor eram apenas borrões. Ela só via ele. Alice estava parada a 1 metro de César. O salão continuava em movimento ao redor deles. Música, risadas, conversas. Mas tudo parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Ela ouvia apenas o som do próprio coração martelando nos ouvidos. César a olhava com aquela expressão que ela conhecia tão bem. Controle, frieza, a máscara impenetrável que ele usava como armadura. Beatriz estava ao lado dele, a taça na mão, o sorriso ainda nos lábios. Ela lançou um olhar curioso para Alice, depois para César. Alice, ele disse, a voz baixa e firme. Você bebeu? A pergunta soou como acusação. Algo dentro dela explodiu. E se eu bebi? As palavras saíram arrastadas, carregadas de raiva. Isso importa para você? César trocou um olhar rápido com Beatriz. Uma comunicação silenciosa que Alice não entendeu, mas que a enfureceu ainda mais. Com licença, Beatriz murmurou, afastando-se discretamente. Eles ficaram sozinhos, ou quase. Porque ao redor algumas pessoas começavam a notar. Olhares discretos se voltavam para eles. Conversas baixavam o tom. César percebeu. Sua mandíbula ficou tensa. Vamos sair daqui, disse ele, dando um passo em direção a ela. Não. Alice recuou, a voz saindo alta demais. Algumas cabeças viraram. Não vou a lugar nenhum com você. Alice, você não está bem. Eu estou ótima. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço dele. Melhor do que nunca, na verdade. Porque finalmente eu entendi tudo. César franziu a testa. Entendeu o quê? Que eu nunca vou ser suficiente para você. As palavras saíram como um soco. Cruas, doloridas, verdadeiras. O rosto de César endureceu. Você está bêbada. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente. Alice sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou que caíssem. Eu sei que sou jovem demais, insignificante demais, que você prefere mulheres como ela. Ela apontou para onde Beatriz tinha ido. Pare com isso agora. A voz dele saiu baixa, perigosa. Por quê? Alice o desafiou. É a verdade. Você me trata como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. E eu fiquei aqui meses esperando que você... A voz dela rachou. O álcool roubava qualquer controle que ela tentava manter. Ao redor, mais pessoas pararam de conversar. O círculo de atenção crescia. César notou. Deu um passo mais perto, baixando ainda mais a voz. Alice, escute. Você vai se arrepender disso amanhã. Deixe eu te levar para casa. Me levar para casa? Ela riu. Um som amargo, quebrado. Para quê? Para fingir na segunda-feira que isso nunca aconteceu? Para voltar a me ignorar? Eu não ignoro você. Ignora sim. As lágrimas finalmente escaparam. Você age como se eu não importasse. Como se tudo que eu sinto fosse... nada. Pare. Agora. Mas ela não conseguia parar. Meses de silêncio, de dor contida,
de amor não correspondido jorravam para fora sem controle. Por que você é assim? Alice sussurrou, a voz tremendo. Por que mantém essa distância? Por que age como se eu não existisse quando eu... Ela parou. As palavras morreram em sua garganta. Quando eu te amo, não disse em voz alta, mas estava ali, suspensa entre eles, tão clara quanto se tivesse gritado. César a olhava fixamente agora. A compostura dele rachava nas bordas. Algo perigoso brilhava naquele olhar. Você não sabe o que está falando, disse ele tenso. Eu sei. Alice deu mais um passo. Agora estavam a centímetros de distância. Eu sei exatamente. E antes que a razão pudesse detê-la, antes que o medo pudesse paralisá-la, Alice agarrou a lapela do paletó dele com as duas mãos e o puxou para si. Seus lábios colidiram contra os dele. Foi desesperado, impulsivo, destrutivo. Por uma fração de segundo, o mundo inteiro parou. E então César a afastou. Rápido, firme, decisivo. As mãos dele seguraram os ombros dela, criando distância entre seus corpos. Os lábios dele não se moveram, não corresponderam. Permaneceram imóveis sob os dela por menos de 2 segundos antes que ele a empurrasse para trás. Não com violência, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Não, disse ele, a voz saindo rouca. Não, Alice. Ela abriu os olhos, e o horror a atingiu como um trem. O som do salão explodiu de volta, murmúrios chocados, sussurros cortantes, silêncios pesados. Alice soltou o paletó dele como se queimasse, e então viu as pessoas ao redor, paradas, olhando. Viu Mariana com a mão na boca, os olhos arregalados de choque. Viu 2 gerentes a alguns metros atrás, congelados. Viu Beatriz perto do bar, a expressão indecifrável. Todos viram. Todos viram a assistente bêbada tentando beijar o CEO. Todos viram ele recusando. Todos viram a humilhação. Alice recuou, tropeçando nos próprios saltos. A sala girava violentamente. O ar não chegava aos pulmões. O pânico subia como uma onda que a engolia inteira. Eu sinto muito, ela balbuciou, a voz quebrando. César ainda a segurava pelos ombros, firme, mantendo-a de pé. Os olhos dele estavam cravados nos dela, intensos, contidos, perigosamente perto de algo que Alice não sabia nomear. E não havia raiva ali, não havia desprezo. Havia apenas um controle rígido que parecia prestes a ceder. Você não está em si, disse ele, a voz baixa. E eu não sou o tipo de homem que... A frase morreu. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a máscara estava de volta, fria, impassível, perfeita. Alice chorou sem conseguir impedir. Me desculpa, sussurrou. Eu não devia... Não, ele interrompeu. Fale disso depois. O salão à volta parecia um campo minado. Olhares, sussurros, expectativas. Alice fechou os olhos, o peito se apertando. O que ele faria agora? Demitiria? Exporia a vergonha dela diante de todos? Ela quase esperou o golpe final. O silêncio que se instalou no salão foi absoluto. César ainda estava diante dela, o corpo ereto, a expressão controlada, bloqueando boa parte dos olhares que se acumulavam ao redor. Sem soltar completamente os ombros de Alice, ele ajustou a postura, não segurando-a, mas sustentando a situação, protegendo-a de cair e de ser devorada pelos julgamentos ao redor. A tensão no ar era tão densa que parecia vibrar. Alice mantinha os olhos fechados, as lágrimas escorrendo livres pelo rosto, esperando a humilhação pública, a demissão anunciada na frente de todos, o desprezo merecido. Mas então César falou, e sua voz, apesar de baixa, cortou o silêncio como uma lâmina. Você não está em si. As palavras saíram pausadas, controladas, mas carregadas de algo que Alice não conseguia identificar. Ela abriu os olhos, encontrou o olhar dele fixo nela, intenso, impossível de decifrar. E eu não sou o tipo de homem que se aproveita disso. A frase caiu sobre o salão como uma bomba. Os murmúrios cessaram instantaneamente. Alice piscou, confusa.
as lágrimas embaçando sua visão. Não entendia. Ele estava protegendo ela. Ao redor, o silêncio era ensurdecedor. As pessoas permaneciam congeladas, taças esquecidas nas mãos, conversas interrompidas no meio, todos os olhos fixos neles. Mas ninguém se mexia, ninguém falava. A atitude de César, firme mas sem crueldade, havia calado o salão inteiro. Alice viu Mariana a alguns metros atrás, a mão na boca, os olhos arregalados. Viu 2 gerentes paralisados perto do bar. Viu Beatriz observando com uma expressão que Alice não conseguia decifrar. Os fofoqueiros esperavam. Queriam o escândalo, queriam a humilhação pública, queriam ver o CEO implacável destruir a assistente inconsequente. Mas César não fez nada disso. Ele apenas segurou os ombros dela com firmeza, impedindo-a de cair, e sussurrou aquelas palavras que ecoaram muito além do que deviam. Você não está em si, e eu não sou o tipo de homem que se aproveita disso. A declaração era clara, inegável. Ele estava recusando, mas com dignidade. Estava protegendo. Quando poderia destruir? E todos viram. César soltou Alice lentamente, mas não se afastou. Ficou ali, uma barreira entre ela e os olhares julgadores que ainda queimavam ao redor. Alice tremia agora, do álcool, do choque, da vergonha que a consumia por dentro, mas acima de tudo, da confusão, porque aquele homem, aquele chefe distante e frio que nunca olhava para ela por mais de 2 segundos, acabava de fazer algo que ninguém esperava. Ele a protegeu, na frente de todos, com palavras que deveriam tê-la humilhado, mas que, de alguma forma, preservaram sua dignidade. E Alice não sabia se isso tornava tudo melhor ou infinitamente pior. Alice tremia, as pernas mal a sustentavam. O vestido colava no corpo suado. As lágrimas escorriam sem controle. A vergonha era tão intensa que ela queria desaparecer, afundar no chão e nunca mais ser vista. Os murmúrios começavam a voltar. Baixos, discretos, mas cruéis. César virou a cabeça levemente, varrendo o salão com o olhar. As pessoas desviavam os olhos quando ele as encarava, mas continuavam ali, observando, julgando. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Tirou o paletó. O movimento foi lento, deliberado. Ele deslizou o tecido dos ombros com calma absoluta, como se tivesse todo o tempo do mundo. Dobrou-o uma vez nas mãos. Alice o observou, confusa, sem entender. César deu um passo em direção a ela. Parou a poucos centímetros, tão perto que ela podia ver a linha tensa da mandíbula, o músculo pulsando ali, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. E então, ele ergueu o paletó e colocou sobre os ombros dela. O tecido caiu pesado e quente. Cheirava a ele, madeira, couro, algo masculino e devastador que a envolveu completamente. Alice prendeu a respiração. César ajeitou o paletó com cuidado, puxando as lapelas para frente, cobrindo-a, protegendo-a. Como se aquele gesto simples pudesse devolver a dignidade que ela achava ter perdido. Seus dedos roçaram de leve nos ombros dela. Um toque mínimo, profissional, mas que queimou. Ele recuou meio passo, observando-a por mais um segundo. Depois se virou para o salão e ergueu a voz. Alice está indisposta. A declaração cortou o ar como uma ordem. Não havia espaço para debate, não havia espaço para julgamento. Era um fato. Final. Vou levá-la para casa, continuou ele, a voz firme e clara. A festa continua. Aproveitem a noite. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Ninguém ousou questionar. Porque César Almeida tinha acabado de fazer algo que nenhum deles imaginava. Ele protegeu a assistente que o constrangeu. Publicamente. Na frente de todos. Com seu próprio paletó. O gesto era claro. Inegável. César não estava apenas cobrindo os ombros dela. Ele estava assumindo responsabilidade. Estava colocando sua própria reputação como escudo. Estava dizendo, sem usar uma única palavra,
que qualquer pessoa que ousasse julgá-la teria de passar por ele primeiro. Alice apertou as lapelas do paletó contra o peito, as mãos trêmulas. Não conseguia processar, não conseguia entender. Por que ele está fazendo isso? Por que estava protegendo alguém que acabara de colocá-lo em uma situação constrangedora diante da empresa inteira? César voltou-se para ela. Seu rosto permanecia controlado, mas seus olhos... Havia algo ali, algo tenso, algo lutando para não emergir. Ele estendeu o braço para ela, oferecendo apoio. Alice hesitou por meio segundo, mas suas pernas ainda estavam fracas, e o toque dele era a única coisa sólida em meio ao caos. Ela segurou o braço dele. César a conduziu pelo salão com passos firmes, abrindo caminho entre os olhares curiosos. Não soltou o braço dela nem por um instante. Sua postura dizia a todos: ela está sob minha responsabilidade. Alice caminhava ao lado dele como quem atravessa um corredor de julgamento, mas o contato com César, firme, seguro, presente, era o único motivo pelo qual ela ainda conseguia respirar. Eles chegaram ao corredor que levava ao elevador. O barulho da festa começou a desaparecer, substituído pelo eco dos próprios passos. César apertou o botão. Alice limpou o rosto com as costas da mão, mas a vergonha continuava queimando por dentro, e enquanto o elevador chegava, ela percebeu outra verdade igualmente dolorosa. Com cada passo que davam, César não estava apenas protegendo sua dignidade. Estava afundando ainda mais o próprio nome para salvá-la. E isso doía mais do que qualquer julgamento. As portas se abriram. O elevador desceu em silêncio. Alice encostou-se na parede espelhada, fechando os olhos. As lágrimas ainda escorriam. A vergonha ainda queimava. O álcool ainda nublava seus pensamentos. Mas o que mais a consumia era o cheiro. O paletó de César envolvia-a completamente. O perfume dele, madeira, couro, algo masculino e devastador, invadia seus sentidos a cada respiração. Era insuportável. Era reconfortante. Era uma tortura. Alice apertou as lapelas contra o peito, tentando se esconder dentro do tecido que ainda estava morno do corpo dele. Me desculpa, sussurrou ela, a voz quebrando. Me desculpa por tudo. César não respondeu. Ela abriu os olhos. Ele estava virado para as portas, as mãos nos bolsos da calça social, a postura ereta. Sem o paletó, a camisa branca marcava os ombros largos, o corpo tenso. Ele não olhou para ela. Não fale nisso agora, disse ele, a voz baixa. Cansada, Alice fechou os olhos novamente. O elevador parou. As portas se abriram para o estacionamento subterrâneo. César saiu primeiro. Esperou que ela o seguisse. Alice caminhou atrás dele em silêncio, as pernas ainda instáveis, os saltos ecoando no concreto vazio. Cada passo era uma condenação. Ele parou ao lado de um carro preto, discreto, mas claramente caro. Destrancou as portas. Abriu a do passageiro. Alice entrou sem dizer nada. Não tinha forças para resistir. Não tinha forças para nada. César fechou a porta com cuidado e contornou o carro. Entrou. Ligou o motor e dirigiu. O silêncio dentro do carro era denso, sufocante. Alice ficou imóvel no banco do passageiro, olhando pela janela. As luzes da cidade passavam em borrões. Ela não via nada, só sentia. A vergonha, a culpa, o cheiro do paletó dele envolvendo-a como uma marca que nunca sairia. César dirigia com precisão, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada. Não disse uma palavra, não olhou para ela, apenas dirigia. Alice queria falar, queria se desculpar de novo, queria explicar, mas não havia explicação. Ela tinha se jogado nele, bêbada, desesperada, patética, na frente de todos, e ele tinha recusado, com dignidade, com nobreza, com uma decência que ela não merecia. E agora estava levando-a para casa em silêncio, como se ela fosse uma criança inconsequente que precisava ser protegida de si mesma. Alice fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Na segunda-feira tudo acabaria. Ele a demitiria, óbvio. Como poderia não demitir? Ela havia cruzado todas as linhas possíveis, havia constrangido ele publicamente,
Havia destruído qualquer resquício de profissionalismo que ainda existia entre eles. Não havia volta. O carro virou uma esquina, depois outra. As ruas ficaram mais familiares. Alice percebeu, tarde demais, que não havia dado o endereço. "Como você sabe onde eu moro?" perguntou ela, a voz rouca. César não respondeu imediatamente. Manteve os olhos na estrada. "Está no seu cadastro da empresa", disse ele, simples. Claro, mais alguns minutos de silêncio. E então ele parou. Alice reconheceu o prédio dela. A fachada simples, a portaria iluminada. Seu apartamento minúsculo no quarto andar. César desligou o motor. O silêncio ficou ainda mais pesado. Alice esperou. Esperou que ele falasse. Que dissesse algo sobre o que havia acontecido. Que a humilhasse. Que a demitisse ali mesmo. Mas César apenas ficou ali. As mãos no volante. Os olhos fixos em frente. "Obrigada por me trazer." Alice sussurrou, porque não sabia o que mais dizer. Ele não respondeu. Ela segurou a maçaneta. Hesitou. "O paletó... eu devolvo na segunda." "Fique com ele", César disse, a voz tão baixa que ela quase não ouviu. Alice virou-se para olhá-lo, mas ele continuava de perfil, a expressão fechada, os músculos da mandíbula tensos. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, mas não encontrou palavras. Abriu a porta. Saiu do carro com dificuldade, as pernas trêmulas. Fechou a porta devagar e ficou ali, parada na calçada, esperando que ele dissesse algo. Mas César não olhou para ela, apenas ligou o motor novamente e foi embora. Alice assistiu o carro desaparecer na esquina, as luzes traseiras sumindo na noite. E então desabou. Sentou-se no meio-fio, abraçando o paletó dele, as lágrimas começando a cair. O cheiro do perfume dele ainda a envolvia. Madeira, couro, César. E era insuportável, porque na segunda-feira, quando ela devolvesse aquele paletó, seria a última vez que estaria perto dele. Seria demitida, esquecida, apagada da vida dele como se nunca tivesse existido. E a pior parte era que ela não podia culpá-lo. Ela havia destruído tudo sozinha. Alice subiu para o apartamento cambaleando, trancou a porta, largou a bolsa no chão e deslizou pela parede até sentar ali mesmo, na entrada, as pernas sem força. O paletó de César ainda estava em seus ombros. Ela o apertou contra o corpo, enterrando o rosto no tecido. E então chorou. Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo doer, até adormecer ali mesmo, encolhida no chão frio, envolta no único pedaço dele que tinha. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, César dirigia sem destino. As mãos apertavam o volante com força brutal. A mandíbula estava tensa. Tentava controlar a respiração, mas algo dentro dele queimava de forma insuportável. "Você não está em si." As próprias palavras ecoavam em sua mente, verdadeiras, necessárias, mas que tinham custado mais do que qualquer um imaginava. Porque quando Alice o puxou para aquele beijo por uma fração de segundo, menos que isso, ele quase correspondeu. Quase perdeu o controle que mantinha há meses. César apertou o volante até os dedos doerem. 20 anos de diferença. Chefe e subordinada. Ela bêbada, vulnerável, tudo errado. Mas quando a segurou pelos ombros, quando sentiu o corpo trêmulo dela contra o dele, quando viu aqueles olhos cheios de dor e desejo, custou tudo o que ele tinha para se afastar. Chegou em casa depois da meia-noite. Não dormiu. Passou a noite inteira acordado, olhando para o teto, lutando contra algo que não podia permitir. No domingo, Alice acordou com dor de cabeça insuportável. Arrastou-se até o sofá, pegou o celular. Dezenas de mensagens piscavam na tela. "Mariana, você está bem?" Outras colegas. "O que aconteceu? Precisa de algo?" Alice desligou o celular. Passou o dia inteiro deitada. Não comeu. Mal bebeu água. Apenas existiu naquele limbo entre o sono e a consciência, tentando não pensar. Mas pensava. Pensava em segunda-feira, em como pediria demissão antes que ele a demitisse, em como nunca mais veria César, e isso doía mais que tudo. Naquele mesmo domingo,
César estava no escritório, sozinho, o prédio vazio, apenas ele e o silêncio. Tentou trabalhar, revisar relatórios, preparar reuniões, mas a mente sempre voltava para ela, para o beijo que precisou interromper, para o tremor nos ombros dela, para o olhar quebrado que ela tentou esconder, para o paletó que colocou sobre seus ombros sem pensar, um gesto que não deveria ter significado nada, mas que significou tudo. Por que eu senti aquilo? Essa era a pergunta que ecoava dentro dele. Não sobre tê-la protegido, isso era óbvio. Qualquer atitude diferente teria sido imperdoável. Proteger Alice não era a questão. O que o atormentava era outra coisa. A fração de segundo em que quase esqueceu da empresa inteira olhando. O instante em que quase correspondeu ao beijo. O momento em que não conseguiu deixá-la sozinha. O fato de que, ao vê-la desmoronar, algo dentro dele também cedeu. A pergunta verdadeira ardia como um ferimento aberto. Por que eu não consegui manter a distância? Essa era a verdade que ele temia enfrentar. César fechou o notebook no fim da tarde com violência contida. Passou as mãos pelo rosto, exausto. Ignorar Alice tinha funcionado por meses. Mantê-la à distância tinha funcionado. Fingir indiferença tinha funcionado. Até sábado à noite. Agora o controle que ele tanto prezava estava rachado. E segunda-feira o obrigaria a encarar o que vinha fugindo há tempo demais. Alice acordou segunda-feira às 5 da manhã. Não tinha dormido direito. As olheiras eram profundas, os olhos inchados. Tomou banho. Vestiu-se com cuidado. Blusa social cinza, saia preta, sapatos baixos. Nada que chamasse atenção. Prendeu o cabelo em um coque perfeito. Pegou o paletó de César. Dobrou-o com cuidado excessivo. Colocou na bolsa. Olhou-se no espelho. Parecia um fantasma. Mas estava pronta. Pronta para pedir demissão. Pronta para encerrar tudo com dignidade. Pronta para dizer adeus. Alice saiu de casa às 7. Chegou ao escritório às 7h30. O prédio estava quase vazio. Melhor assim. Subiu até o andar da diretoria. O corredor estava silencioso. Seus passos ecoavam no piso de mármore. Parou na frente da sala de César. A luz estava acesa. Ele já estava lá. Alice respirou fundo. Segurou a bolsa com força. O paletó dentro dela pesava como chumbo. Levantou a mão, bateu na porta. Entre. A voz dele. Firme. Controlada. Alice abriu a porta. César estava sentado atrás da mesa, de terno escuro, a postura ereta. Ergueu os olhos quando ela entrou. O olhar dele a atravessou. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Então, César indicou a cadeira à frente da mesa. Sente-se. Alice obedeceu. As pernas tremiam. Colocou a bolsa no colo, sentindo o peso do paletó ali dentro. O silêncio era denso. Eu vim devolver isso. Alice começou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Tirou o paletó da bolsa, estendendo para ele. César olhou para o tecido. Não o pegou. E pedir demissão. Alice continuou, forçando firmeza na voz. Eu entendo que o que aconteceu foi imperdoável. Não vou criar mais constrangimento, vou sair. César permaneceu imóvel por longos segundos. Então se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. O olhar fixo nela com uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. Não, Alice piscou. Como? Você não vai pedir demissão, disse ele, a voz calma, firme. E eu não vou demiti-la. Alice não entendeu. Não fazia sentido. Mas, depois do que aconteceu, precisamos conversar. César a interrompeu. De verdade, sem máscaras. Ele se levantou. Contornou a mesa devagar, como se cada passo pesasse mais que o anterior. Alice o acompanhou com os olhos confusa, o coração acelerado. César parou ao lado da janela, de costas para ela, as mãos nos bolsos. O silêncio que caiu entre os dois era tão denso que quase tinha forma. Quando finalmente falou, sua voz não era a que ela conhecia. A frieza que eu mantenho com você não é indiferença. Alice sentiu o ar desaparecer. O chão pareceu inclinar levemente sob seus pés. César virou-se.
O rosto dele estava tenso, os olhos carregando algo que ele parecia lutar para manter enterrado. É autocontrole, disse ele, a voz rouca. Ou... era. Até sábado à noite. Alice apertou o paletó contra o peito. Eu não entendo. César deu um passo em sua direção e parou no meio do caminho, como se uma linha invisível o impedisse de avançar. Você acha que eu não sinto nada por você? Sua voz falhou, quase imperceptível. Você acha que manter essa distância é fácil? Alice ficou sem ar. Mas você sempre o quê? Fui frio, distante? Ele passou a mão pelo rosto, um gesto revelador, quase desesperado. Eu precisei ser. Eu tentei ser. Alice, você tem 23 anos. Eu tenho 43. 20 anos de diferença. Ele apontou para o espaço entre eles. E mais. Você é minha assistente. Eu sou seu chefe. Existem linhas aqui. Linhas que um homem decente não cruza. Linhas que eu... Ele respirou fundo, lutando. Que eu tentei respeitar. Alice sentiu as próprias mãos tremerem. Então, você... César fechou os olhos por um instante, como alguém prestes a confessar um pecado. Quando os abriu novamente, não havia máscara alguma. Eu sinto, Alice. A voz saiu baixa, profunda. Sinto há meses, muito mais do que deveria, e cada dia que passa fica mais difícil fingir que não. Alice levou a mão à boca, chocada, as lágrimas transbordando. O silêncio entre os dois pulsava. Mas você me rejeitou, ela sussurrou, ferida. César deu um passo. Desta vez não parou. Porque você estava bêbada, disse ele, firme, mas com sofrimento no olhar. Porque você estava vulnerável. Porque se eu tivesse correspondido naquele segundo, eu teria perdido você. Para sempre. As palavras atingiram Alice como um golpe de ternura devastadora. Ele continuou, a apenas um passo dela. Se algo acontecer entre nós, sua voz baixou ainda mais, vai ser com você sóbria, consciente e sabendo exatamente o homem que eu sou. E o que significa amar alguém como eu. Alice chorava agora, mas não era de vergonha, era alívio, era entendimento, era a verdade finalmente dita. Porque agora ela via com clareza. A frieza não era rejeição, era proteção, era luta, era medo de destruí-la. E o homem à sua frente tinha lutado contra um sentimento que ele nunca teve chance real de vencer. César a desejava, profundamente, perigosamente, inevitavelmente, tanto quanto ela o desejava. E isso mudava absolutamente tudo. Alice não conseguia parar de olhar para ele. César acabara de admitir, em voz alta, sem máscaras. Eu sinto. Sinto há meses. As palavras ecoavam em sua mente, reescrevendo tudo que ela achava que sabia. Eu... Alice começou, mas a voz falhou. Eu não sabia. Não devia saber, César disse, a voz ainda firme. Eu me esforcei para que não soubesse. Ele voltou para trás da mesa, como se precisasse da distância física para manter o controle. Sentou-se. Passou as mãos pelo rosto. Mas agora você sabe, e precisamos decidir o que fazer com isso. Alice apertou o paletó contra o peito. Ainda não acreditava que aquilo era real. O que você quer fazer? César a encarou, os olhos penetrantes, intensos. Eu quero te beijar. Agora, nesta sala. Sem interrupções. A sinceridade brutal das palavras roubou o ar dela. Mas eu não posso, ele continuou, porque você ainda é minha assistente, porque há 20 anos entre nós, porque seria irresponsável. Alice sentiu as lágrimas voltarem. Então, não há solução? César ficou em silêncio por longos segundos, depois suspirou. Talvez haja, mas precisa ser com cautela, com limites. Que tipo de limites? Profissionais, disse ele. Você continua sendo minha assistente. Eu continuo sendo seu chefe. No escritório nada muda. Nenhum favorecimento. Nenhum tratamento especial. Alice assentiu, tentando processar. E...
Fora do escritório? César hesitou. Fora daqui. Podemos tentar. Uma amizade. Algo que nos permita nos conhecer sem as barreiras do trabalho, sem pressão, sem expectativas. Amizade. A palavra soou estranha, inadequada para o que havia entre eles, mas Alice entendeu. Era o que podiam ter. Por enquanto. Tudo bem, ela concordou, a voz baixa. Podemos tentar. César a observou por mais um momento. Então se levantou. Você fica com o paletó, disse ele, indicando o tecido que ela ainda segurava. Considere um empréstimo prolongado. Alice olhou para o paletó, depois para ele. Obrigada. Por tudo. Por não me demitir, por... Não precisa agradecer. César a interrompeu. Eu fiz o que era certo. Ele caminhou até a porta. Abriu-a. O gesto era claro. A conversa tinha acabado. Era hora de voltar ao trabalho. Alice se levantou guardando o paletó na bolsa. Passou por ele em direção à saída. E então, César fechou a porta. Alice congelou. Virou-se lentamente. Ele estava parado a poucos passos dela. Muito mais perto do que deveria. Só mais uma coisa, César disse, a voz saindo mais baixa agora. Alice não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. César deu um passo, depois outro. Aproximou-se até que restassem apenas centímetros entre eles. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Permaneceram ali, fixos, famintos. Alice sentiu o coração disparar. Sentiu o calor dele irradiar. Sentiu cada terminação nervosa do corpo acordar. Agora você está sóbria, César sussurrou a voz rouca, os olhos ainda nos lábios dela. E ainda é a minha assistente. Ele se inclinou, apenas o suficiente para que Alice sentisse a respiração dele roçando sua pele. Centímetros. Apenas centímetros os separavam. Alice não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Não sabia se respirar ou parar de respirar. Não sabia nada além da proximidade devastadora dele. Os olhos de César finalmente subiram, encontrando os dela. Havia luta ali, desejo. Controle lutando contra a fome. Se eu te beijar agora, ele sussurrou, não vou conseguir parar. Alice engoliu seco. Então não beije. Eu sei que não devo, César disse, mas não se afastou. Mas você está aqui, sóbria, olhando para mim desse jeito. Ele levantou a mão lentamente. Os dedos roçaram o rosto dela, um toque mínimo, uma carícia que queimou. E eu passei meses fingindo que não queria isso. A mão dele deslizou até a nuca dela. Os dedos se entrelaçaram nos fios soltos do cabelo. Alice fechou os olhos. Sentiu o mundo desaparecer. Sentiu apenas ele. Apenas a proximidade impossível. Apenas a tensão insuportável. César, sussurrou ela. Eu sei. Ele respondeu, a voz tensa. Eu sei que não posso. Mas não se afastou. E Alice também não. Ficaram ali. Centímetros. Segundos eternos. Respirações entrelaçadas. O desejo tão palpável que parecia vibrar no ar. César inclinou a cabeça. Aproximou-se mais. Os lábios quase tocando os dela. E então a porta se abriu. César, desculpa, mas o cliente da... Beatriz parou no meio da frase. Alice e César se afastaram bruscamente, como se tivessem sido queimados. Beatriz olhou de um para o outro. A compreensão atravessou seu rosto. Mas ela não disse nada, apenas ergueu uma sobrancelha. Desculpa, disse ela profissional. Não sabia que você estava... ocupado. Não estava, César respondeu, a voz voltando ao tom controlado. Distante. Alice já estava saindo. Alice pegou a bolsa com mãos trêmulas. Não olhou para César, não olhou para Beatriz. Apenas caminhou em direção à porta. Passou por Beatriz sem dizer nada. Saiu. Fechou a porta atrás de si. E encostou-se na parede do corredor, as pernas fracas, o coração disparado. Ele quase te beijou. Ele quase perdeu o controle. Por você. Alice levou a mão aos lábios. Ainda sentia o fantasma da respiração dele ali. Ainda sentia a proximidade devastadora. Ainda sentia o desejo que quase os consumiu.
e percebeu algo assustador. Aquele quase beijo tinha sido mais intenso que qualquer beijo real que ela já tinha vivido, porque não era só desejo, era contenção, era luta, era dois corações tentando desesperadamente não se entregar e perdendo. Alice voltou para sua mesa em silêncio, mas sabia que nada seria igual a partir daquele momento, porque César havia mostrado algo que não podia mais esconder, e ela havia sentido algo que não podia mais negar. Eles estavam perdidos, ambos, e não havia mais volta. O e-mail chegou na quarta-feira à tarde. Alice estava revisando planilhas quando a notificação piscou na tela. César Almeida. Assunto: pessoal. O coração dela disparou. Clicou. Alice. Gostaria de convidá-la para jantar. Sexta-feira, 20 horas. Fora da cidade. Um lugar onde possamos conversar sem interferências. Não é uma obrigação, mas gostaria muito que fosse. César Alice leu 3 vezes, depois 4. Fora da cidade. Conversar sem interferências. Gostaria muito que fosse. Não era uma reunião de trabalho, não era um evento da empresa. Era um convite. Pessoal. Real. Alice respirou fundo. Digitou a resposta antes que a coragem fugisse. Estarei lá. Enviou. Menos de 1 minuto depois, a resposta chegou. Passo para te buscar às 19 horas. Na sexta-feira, Alice trocou de roupa 5 vezes. Nada parecia certo. Muito formal era pretensioso. Muito casual era desrespeitoso. Muito decotado era inapropriado. Finalmente escolheu um vestido azul marinho, simples mas elegante, que caía até os joelhos. Sapatos de salto médio. Cabelo solto em ondas suaves. Maquiagem discreta. Olhou-se no espelho. Parecia ela mesma. Mas uma versão melhor, mais confiante. Às 7 em ponto a campainha tocou. Alice pegou a bolsa pequena, respirou fundo, abriu a porta e esqueceu como respirar. César estava parado no corredor. Terno cinza escuro, sem gravata, os primeiros botões da camisa abertos, o cabelo ligeiramente desarrumado. Os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez tremer. Você está linda, ele disse. Simples, direto, verdadeiro. Obrigada, Alice murmurou, sentindo o calor subir pelo rosto. César estendeu o braço. Ela aceitou. E desceram juntos. O restaurante ficava a 1 hora de distância da cidade. Um lugar discreto, elegante, escondido entre árvores à beira de um lago. Poucas mesas, iluminação suave, música instrumental ao fundo. Ninguém os conhecia ali. Ninguém julgava. O garçom os conduziu até uma mesa perto da janela. A vista do lago sob o luar era de tirar o fôlego. Alice sentou-se. César ficou em frente a ela. E pela primeira vez não havia mesa de escritório entre eles. Não havia paredes de vidro. Não havia funcionários observando. Eram apenas eles dois. Você já veio aqui antes? Alice perguntou, tentando quebrar o nervosismo. Algumas vezes, César respondeu. Quando preciso sair da cidade, pensar. É lindo. É, ele concordou. Mas não olhava para o lago. Olhava para ela. Alice desviou o olhar, sentindo o calor subir novamente. O garçom trouxe o menu. Eles pediram. Vinho para ele. Suco para ela. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio voltou. Mas não era desconfortável. Era expectante. Por que me trouxe aqui? Alice perguntou, finalmente. César tomou um gole do vinho. Pousou a taça. Olhou para ela com aquela intensidade que a desarma. Porque no escritório eu sou seu chefe. Você é minha assistente. Há regras, hierarquias, expectativas. Ele se inclinou levemente. Mas aqui, longe de tudo isso, podemos ser apenas nós. Nós. A palavra soou estranha, nova, assustadora e perfeita ao mesmo tempo. E quem somos nós? Alice ousou perguntar. César sorriu, pequeno, quase imperceptível, mas era um sorriso. Ainda estamos descobrindo. A comida chegou. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Mas então César começou a falar sobre sua vida, sobre como construiu a empresa do zero,
sobre os anos difíceis, as perdas, os sacrifícios. Eu sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar, ele admitiu. Relacionamentos ficavam em segundo plano, ou terceiro, ou nem existiam. Por quê? Porque era mais fácil, César disse, com uma honestidade que a surpreendeu. Controlar uma empresa é simples. Controlar emoções, não é. Alice ouviu, absorveu. E então ousou compartilhar também. Falou sobre sua família simples, sobre como precisou trabalhar desde cedo para pagar a faculdade, sobre os sonhos que ainda tinha, os medos que a perseguiam. Eu sempre achei que não era boa o suficiente, ela confessou. Jovem demais, inexperiente demais, insignificante. Você nunca foi insignificante, César disse a voz firme, nem por um segundo. Alice ergueu os olhos. Encontrou o olhar dele fixo nela. Eu sei que há 20 anos entre nós, ele continuou. Eu sei que isso assusta você. Assusta a mim também. Ele se inclinou mais. Mas eu não te vejo como uma criança, Alice. Nunca vi. Você é inteligente, determinada, forte. Mas você tem toda uma vida de experiências que eu não tenho, Alice argumentou. E você tem uma perspectiva que eu perdi, César rebateu. Você ainda vê o mundo com esperança, com paixão, coisas que eu esqueci há muito tempo. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Hesitou por um segundo. Depois a colocou sobre a dela. O toque queimou. Eu não quero te proteger como um pai protege uma filha, César disse, a voz baixa e rouca. Eu quero te conhecer como um homem conhece uma mulher. Eu quero te respeitar, te desafiar, te amar da forma certa. Alice sentiu as lágrimas queimarem. Como você sabe que é a forma certa? Não sei, ele admitiu. Mas sei que o que sinto por você não é paternal. É romântico, é desejo. É algo que eu não consigo mais ignorar. A mão dele apertou a dela levemente. E se você me der uma chance, eu vou provar que a diferença de idade não importa. Não quando o que sentimos é real. Alice olhou para as mãos entrelaçadas, depois para ele, e pela primeira vez permitiu-se acreditar. Acreditar que não era loucura, que não era impossível, que talvez, apenas talvez, eles pudessem funcionar. Uma chance, ela sussurrou. César sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, que iluminou o rosto dele de uma forma que Alice nunca tinha visto. Uma chance, ele repetiu, e não soltou a mão dela pelo resto da noite. Voltaram para a cidade depois da meia-noite. César dirigia devagar, como se quisesse prolongar o momento. Alice estava no banco do passageiro, olhando pela janela, mas sentindo o calor dele ao lado. Quando pararam na frente do prédio dela, nenhum dos dois se moveu. Obrigada pela noite, Alice disse. Finalmente. Obrigado por aceitar, César respondeu. Ela virou-se para olhá-lo. Ele já a observava. A tensão voltou. Aquela tensão impossível que existia entre eles desde sempre. Posso te acompanhar até a porta? César perguntou. Alice assentiu. Saíram do carro, caminharam lado a lado até o prédio, subiram as escadas, pararam na frente da porta do apartamento dela, e então ficaram ali, parados, muito perto, olhando um para o outro. César ergueu a mão, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Os dedos roçaram a pele, um toque suave, devastador. Boa noite, Alice, ele sussurrou. Boa noite, ela respondeu, a voz falhando. César deu um passo para trás, virou-se para ir embora. César, Alice chamou. Ele parou, olhou para trás. Alice não sabia o que dizer, apenas sabia que não queria que a noite terminasse. Eu também sinto, ela disse. Tudo o que você sente, eu também sinto. César fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Decisão. Ele voltou. Parou a poucos centímetros dela. Ergueu a mão. Segurou o rosto dela com delicadeza. César se inclinou. E desta vez, não parou. Os lábios dele tocaram os dela com uma suavidade devastadora. Não foi desesperado, não foi impulsivo. Foi consciente, intencional, real. Alice fechou os olhos, sentindo o mundo desaparecer. Sentindo apenas ele, apenas o calor,
apenas a ternura impossível daquele toque. O beijo era suave, mas carregado de meses de contenção, de desejo reprimido, de algo muito maior que ambos tentaram ignorar e falharam. César segurava o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. A outra mão deslizou para a cintura dela, puxando-a levemente mais perto. Alice levantou as mãos, tocando o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa, sentindo que ele também tremia. O beijo se aprofundou lentamente, ainda suave, ainda controlado, mas com uma paixão que queimava nas bordas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. César encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados, a respiração pesada. "Você tem certeza?" Ele sussurrou. "Certeza de que quer isso? Comigo?" Alice abriu os olhos. Olhou para ele de tão perto que podia ver cada detalhe. As linhas finas ao redor dos olhos, a tensão na mandíbula, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Tenho," ela disse, firme. "Tenho certeza. Não vai ser fácil." César avisou, ainda segurando o rosto dela. "As pessoas vão julgar, vão comentar. A diferença de idade, a hierarquia no trabalho." "Eu sei." Alice o interrompeu. "E não me importo." Ela colocou a mão sobre a dele. "Eu passei meses achando que você nunca me veria, que eu era invisível, que o que eu sentia era só meu." As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Eram de alívio. "E agora você está aqui, me dizendo que sente o mesmo, me beijando de verdade." Alice sorriu através das lágrimas. "Eu não vou desistir disso. Não vou desistir de você. Não importa o que digam." César fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Aceitação. "Então vamos tentar," ele disse. "De verdade. Sem esconder. Sem fugir. Juntos." Alice completou. "Juntos," César repetiu, e a beijou novamente. Desta vez, foi mais profundo, mais intenso, não urgente, mas apaixonado. Um beijo que carregava promessas, um beijo que carregava futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. "Entre," Alice sussurrou. "Só por um café. Só para não terminar ainda." César hesitou. Depois, assentiu. O apartamento de Alice era pequeno, simples, mas aconchegante. César sentou-se no sofá, enquanto ela preparava café na cozinha minúscula. Olhou ao redor. Livros empilhados, plantas na janela, uma manta macia jogada sobre a poltrona. Era tão diferente da casa dele, estéril, vazia, perfeita, mas sem vida. Aqui havia vida. Havia Alice. Ela voltou com 2 xícaras, sentou-se ao lado dele, perto, mas não colada. Tomaram café em silêncio confortável, apenas existindo no mesmo espaço, sem pressão, sem pressa. "Você lembra da festa?" Alice perguntou de repente. César virou-se para ela. "Cada segundo." Alice sorriu, um pouco triste. "Eu passei o fim de semana inteiro me odiando por aquilo, achando que tinha destruído tudo." "Você não destruiu," César disse. "Você acelerou o inevitável." Alice ergueu uma sobrancelha. "Inevitável? Eu não conseguiria ficar longe de você para sempre," ele admitiu. "Mais cedo ou mais tarde, algo teria acontecido. Você só forçou minha mão." Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "E agradeço por isso, porque eu estava me afogando naquela distância, naquela frieza forçada." "Eu também," Alice confessou. "Eu estava morrendo aos poucos, todos os dias vendo você e não podendo." "Agora pode." César a interrompeu apertando a mão dela. Alice olhou para as mãos entrelaçadas, depois para ele. "O que fazemos agora? Com o trabalho, com as pessoas?" "Vamos devagar," César disse. "Não precisamos anunciar nada ainda. Não precisamos provar nada para ninguém." Ele se inclinou, beijando a testa dela. "Vamos apenas ser e ver onde isso nos leva." Alice encostou a cabeça no ombro dele. César passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. E ficaram assim, em silêncio.
apenas sentindo a paz, o alívio, a certeza de que, apesar de tudo, estavam exatamente onde deveriam estar. César saiu do apartamento dela quando o céu começava a clarear. Na porta beijou-a mais uma vez, suave, promissor, cheio de futuro. Segunda-feira vai ser interessante, ele disse, com um quase sorriso. Alice sorriu de volta. Vamos conseguir ser profissionais? César soltou um breve riso baixo, daquele tipo que quase nunca deixava escapar. Vamos tentar, respondeu. Mas não faço promessas. Alice riu também. Um som leve, genuíno, que fez o sorriso dele crescer um pouco mais. César tocou o rosto dela mais uma vez, como se não conseguisse parar. Durma um pouco, ele disse. Vai precisar de energia. Para quê? Para aguentar um chefe apaixonado tentando não olhar para você o dia inteiro. Alice corou. César sorriu de verdade dessa vez e foi embora. Alice fechou a porta, encostou-se nela e pela primeira vez em meses sentiu paz. Paz verdadeira. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo, não havia mais dor. Havia apenas a certeza de que o homem que ela amava, o homem que parecia inatingível, distante, impossível, a amava de volta. E estava disposto a lutar por isso. Por ela. Por eles. Alice foi até a janela. Viu o carro dele desaparecer na rua. Sorriu. E então viu o paletó dele, ainda pendurado no encosto da cadeira. O paletó que ele tinha colocado sobre seus ombros na noite da festa. O paletó que a protegeu, que mudou tudo. Alice pegou o tecido, levou ao rosto, respirou fundo. Madeira, couro, César. Mas desta vez, o cheiro não trazia dor. Trazia promessa. 3 meses depois, durante um café da manhã tranquilo no apartamento dele, agora deles, César colocou a xícara sobre a mesa e olhou para Alice. Ela estava descalça, de pijama, o cabelo bagunçado, rindo de algo no celular. Tão diferente da assistente contida que ele conheceu. Tão livre, tão ela mesma. No que você está pensando? Alice perguntou, percebendo o olhar. Que aquele beijo na festa, César disse, foi o erro mais perfeito da minha vida. Alice sorriu. Foi mesmo um erro? Foi, ele confirmou. Porque você estava bêbada, porque foi impulsivo, porque foi na frente de todos. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. Mas me forçou a parar de mentir. Para você. Para mim. Alice entrelaçou os dedos nos dele. Então agradeça a Alice bêbada. Agradeço, César disse sorrindo. Todos os dias. E enquanto o sol entrava pela janela, iluminando o café, os sorrisos, o amor que finalmente puderam viver sem máscaras, Alice percebeu algo. Às vezes, os erros mais constrangedores levam aos acertos mais perfeitos. Às vezes, é preciso quebrar todas as regras para encontrar o que realmente importa. E às vezes, o amor mais improvável é o único que faz sentido. Alice olhou para César, o homem que ainda era seu chefe, mas que já não era mais sua obsessão distante, seu sonho impossível. Agora, era simplesmente seu. E isso era tudo o que ela sempre quis. Se essa história mexeu com você, deixa o like, comenta de onde assiste e se inscreve, porque o amor que nasceu do erro virou certeza, e o que começou como escândalo terminou como destino.